Deus, querida mãe. O teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador. Olá, você que nos acompanha através da TV Claré de Comunicação. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando a nossa oração, a reza de mais um Santo Terço aqui no nosso programa, o Santo Rosário. Eu quero convidar você para que nesse momento, em sua casa, onde você esteja, seja esse ambiente no qual nós possamos sentir a presença de Deus, pois Ele está sempre presente. Hoje nós estamos celebrando, aliás, a igreja toda celebra a exaltação da Santa Cruz. Pela cruz veio-nos a maior glória, que é a ressurreição, a nossa salvação. Como diz São Paulo, a cruz, que é maldição, que é loucura para muitos, para nós cristãos, é sinal de amor e graça perene em nossa vida. Que possamos amar esse sinal, porque ali está o próprio Cristo que se oferece todo inteiro a nós. Queremos então pedir as luzes do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, sobre as situações que nós estamos vivendo, para que o Senhor nos dê constância na fé, nos dê tranquilidade, nos dê ternura no coração, paciência para enfrentar as nossas tempestades, as nossas dificuldades. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E exorcizando-nos com o sinal da cruz, iniciemos a oração do nosso Santo Terço. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Quero convidar a você para que você envie
o seu pedido, a sua oração, o seu agradecimento através do nosso telefone que se encontra aí abaixo na sua tela, 2111 7000, ou através do nosso WhatsApp 99464 4958. Deixe lá, participe, deixe a sua intenção. Também convido para você deixar o seu nome completo, deixar também um telefone de contato, porque no dia 22 desse mês nós estaremos realizando um brinde especial por conta dos 27 anos da nossa emissora da TV Claré. 27 anos estamos completando esse mês e nós queremos presentear você com um brinde especial aqui no nosso programa, o Santo Rosário. Participe, deixe lá, quero participar do sorteio, quero participar do brinde, que seja, você estará participando lá no dia 22, que vai cair numa sexta-feira. Rezemos o primeiro mistério, contemplando hoje, quinta-feira, os mistérios da luz, o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão. Rezemos por todos nós, povo de Deus, batizados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Olha o nosso segundo mistério da luz. Nós queremos contemplar o primeiro milagre de nosso Senhor Jesus Cristo a pedido de sua mãe em Caná da Galileia, numa festa. Jesus transforma a água em vinho. Que possamos
também buscar a graça de Deus em nossa vida, transformar as nossas realidades em alegria, as nossas situações de tristeza, de falta de esperança, em esperança e vida plena. Possamos ter isso no nosso coração. Deus está conosco em todas as nossas situações. Queremos rezar pelas pessoas que nos enviam, que colocam as suas intenções para esse texto. Nós temos aqui a Fátima Gonçalves, ela reza por todos os doentes. Temos a Lu Donato, reza pela saúde, proteção, também para os seus filhos, para que Deus os livre de todo mal. A Lucinéia também, que está em tratamento de quimioterapia. Deus abençoe você, Lucinéia, o Padre está rezando por você. Também a Lourdes, que ontem fez uma cesariana, nasceu o Davi. Deus abençoe a vida da Lourdes, né? Deus abençoe essa vida que acaba de nascer. O Davi também acabou de chegar aqui através dos nossos telefones, a Neide Simonetti, lá do Jardim América. Ela está rezando pelo marido dela, o seu Pedro Luiz, e também pelos filhos, o Pedro Luiz e o João Carlos. A esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia.
Muito obrigado a você que nos acompanha, que nos assiste, que reza conosco, que reza pela sua família, pelas intenções, pelas pessoas que nós amamos, queremos bem, para que elas se deem também bem na vida, através das graças, das bênçãos de Deus. Quero convidar a você, mais uma vez, para que você ligue aqui no nosso telefone, nosso programa. É importante que você reze, o nosso terço fica também mais dinâmico. Você pode ligar no 2011 7000, o telefone que aparece aí abaixo na sua tela, ou então através do nosso WhatsApp 99464 4958. Agradeço você também que nos acompanha através dos nossos aplicativos aqui da TV Claré. Deus abençoe a cada um de vocês. Possamos também colocar mais alguns irmãos para esse nosso terceiro mistério, onde nós contemplamos Jesus anunciando o reino de Deus, a boa nova, juntamente com os seus discípulos, né? Um momento de graça de ter nessa terra pisado o nosso Deus. Queremos rezar por Ivana Aguiar. A Ivana Aguiar reza pelo filho Luciano, para que ele encontre um emprego. Também a Arminda Maluta reza pela filha que está desempregada, para que também encontre um emprego. Adelaide Figueiredo, lá do bairro Consolação, ela pede oração por toda a família. Maria Eugênia, lá de Santa Gertrudes, Deus abençoe você que nos acompanha aqui pelas cidades vizinhas, a TV Claré. Oração pela saúde, pelos filhos e por toda a humanidade. Também a Kelly Cristina Ortigosa, deve ser isso, lá do Jardim Hipódromo, reza pela saúde, pela cura de uma leucemia e pela continuidade do tratamento. Deus abençoe você, Kelly, que Deus conceda-lhe a cura. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Quarto mistério da luz, nós contemplamos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos colocar as pessoas que pedem as nossas orações, sobretudo aquelas que estão acamadas, aquelas que vão passar por algum tipo de cirurgias, pelos doentes que são assistidos pelos nossos ministros, quão bem faz os nossos ministros, levando a comunhão aos nossos irmãos que estão enfermos, que nos acompanham, que rezam conosco. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a missão de cada um de vocês. Possamos também colocar mais alguns nomes de pessoas que nos enviaram aqui o seu pedido de oração. Nós temos aqui a Angelina Pérez, Angelina lá do bairro Vila Nova. Ela reza por ela mesma, pelo marido, pelos filhos, por toda a família, o seu filho José, o marido José. Também a Gessi dos Santos Silva, do bairro Santana. Deus abençoe você. Oração, porque ela sente muitas dores em suas pernas. Que Deus alivie as suas dores, o seu sofrimento e as nossas dores também possamos completar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nosso quinto e último mistério da luz, nós contemplamos Jesus instituindo a Eucaristia e também o sacramento do sacerdócio. Nesse momento, eu quero que você reze em especial pela tua família, pelos membros da tua casa, pelos aqueles que convivem conosco. Possamos também rezar pelos movimentos que trabalham com as famílias, as equipes de Nossa Senhora, que faz um trabalho belíssimo, né? Que Deus abençoe todas as equipes que estão engajadas para transmissão e vivência dos valores, os verdadeiros valores da família, segundo o Evangelho. É sacramento, é dom, é bênção de Deus que nos faz constituirmos como família. Que você possa também enviar o seu pedido de oração durante o horário comercial aqui, deixar também teu nome, teu telefone, para no dia 22 você participar do nosso brinde, sorteio especial, 27 anos da nossa emissora, a TV Claré de Comunicação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Estamos encerrando mais uma reza, uma oração do nosso Santo Terço. Rezamos por nós, pelas nossas famílias, pelas nossas necessidades. Eu quero agora colocar diante do Senhor as pessoas que desde o nosso primeiro programa enviaram o seu pedido de oração e diante dos pés de Maria nós queremos colocar cada uma delas, essas pessoas. Senhor, Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, vós que escutais os vossos filhos em suas necessidades, para aqueles que têm fé e confiam na vossa infinita misericórdia e bondade, dignai-vos abençoá-los em suas necessidades. Senhor, dai consolo e esperança àqueles que estão em busca de um novo emprego. Senhor, dai paciência e paz àqueles que estão doentes. Retirai, Senhor, do coração toda angústia, toda raiva, todo rancor, todo estresse, que possamos sentir verdadeiramente filhos do Teu coração e do Imaculado Coração de Maria. Abençoai, Senhor, protegei-nos e livrai-nos de todo mal. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberai. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Para você que nos acompanhou, pode ficar aí ligadinho na programação da TV Claré, deixa sobre você, sobre tua casa, a tua vida, a tua família, o teu momento de lazer, a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.